Oi pessoal, eu sou o Fox do canal Fox Toy Makeover e vamos começar hoje um novo projeto. Eu vou fazer o sombra do Mortal Kombat. Só que eu não vou fazer um sombra qualquer, eu vou juntar vários estilos de sombra para fazer minha própria versão do personagem. Espero que vocês gostem e vamos lá. Primeiro eu vou encher a estrutura com massa para cobrir e depois vou começar a modelar a roupa, o traje do personagem. Agora eu vou fazer uns vincos com a esteca para ficar mais fácil da massa aderir à estrutura. Depois esses buracos vão ser cobertos com massa. Agora eu vou começar a modelar a calça do personagem. Eu estiquei a massa em cima de um pano para ficar com um aspecto de tecido. Você também pode usar outro tipo de material para fazer uma textura melhor na massa. Mas eu aconselho usar um pano bem limpinho. Você estica a massa ou você pode usar um pedaço de pano para marcar a massa já no personagem. Também funciona. Essa aqui já é a parte da bota. Não vou fazer uma bota muito elaborada porque a imagem de referência não mostra uma bota melhor que essa. Então vamos ver no que dá para sair. Essa parte foi bem complicada. O personagem tem uma segunda calça por cima da calça preta. É só um detalhe. Eu tentei fazer com uma máscara de pintura, mas não deu certo. Então futuramente eu precisei trocar e fazer essa parte de massa. Pessoal, cuidado quando for usar fita adesiva na peça, porque às vezes o biscuit pode prender na fita e estragar a sua peça. Tome muito cuidado. Essa é a parte que eu percebi que a máscara de pintura não daria certo, então eu resolvi fazer esse detalhe com massa mesmo. É bom que dê um relevo para a calça, dando a entender que tem uma proteção por baixo. Ficou bem legal, eu gostei. Eu usei um pedaço de pano para amassar essa parte da calça, para dar uma aparência de tecido. As fibras do pano ficam marcadas na massa e ficou um efeito bem legal. Agora eu vou fazer as malhas por cima da calça. São quatro ao todo. Uma de cada lado, uma atrás e uma na frente. Eu apenas estiquei a massa em cima de um pano para dar o efeito de tecido e rasguei um pouco as pontas para dar uma aparência de desgaste. Ficou bem legal. A malha de trás eu usei o mesmo efeito. Abri a massa em cima de um pano e estiquei e agora fiz o desgaste nas pontas e colei na parte de trás do boneco para finalizar essa parte da cintura e da traseira. Agora eu vou fazer a parte da frente, que é o mesmo processo, só três tiras diferentes. Eu vou optar por uma marrom e duas escuras, né, para dar um contraste na peça. Pessoal, eu não consegui gravar, mas eu precisei cortar uma parte da cintura do boneco, porque ele estava muito grande. Eu cortei, acho que uns 3 centímetros da cintura e rebaixei um pouco o boneco. Acho que isso deu uma melhorada na cintura, que estava muito grande. Agora eu vou fazer a parte do peito. Vou deixar um pouco com músculo, né? Porque o personagem ele tem um peito mais anatômico. Então eu precisei encher mais um pouco para poder fazer o detalhamento
do resto do corpo. Uma dica é sempre usar água para alisar a peça. Tem gente que usa hidratante, mas eu prefiro a água que seca mais rápido. E molhe sempre a ponta das estecas, qualquer esteca que você usar, para não danificar a massa, porque se você puxar com a esteca seca, pode danificar e você vai ter que fazer outro trabalho para alisar. Você pode também usar o dedo molhado na água ou um pincel de cerda macia, com o mesmo efeito molhando na água. Com a esteca de ponta curva, eu precisei fazer uns detalhes no peito do boneco. Futuramente eu vou colocar um detalhe para melhorar, não ficar muito simples. Também fiz a cabeça, nada muito elaborado, só uma cabeça padrão e depois fazer a máscara. Aqui eu já vou começar a fazer as ombreiras do boneco. Vou fazer uma de cada lado e depois vou cobrir com um detalhe de outro personagem. Como eu disse, eu vou usar vários personagens do Sombra para fazer um. Eu fiz alguns detalhes de epóxi, como as joelheiras e uma parte do cinto. Eu não consegui ver exatamente como era a peça que vai no cinto, mas eu usei a criatividade e fiz algo mais parecido com a imagem de referência que eu tinha. Então eu peguei a massa preta, fiz duas cobrinhas e agora eu vou colar ela no peito do boneco para dar um destaque, um diferenciado, para dar um efeito de que tem alguma coisa para abrir a roupa, como um zíper ou algo assim. A máscara do personagem eu fiz de epóxi. Ela tá parecendo meio rústica agora, mas eu ainda vou lixar e dar um acabamento com a micro retífica. Mas você pode usar outro material. Eu não consegui fazer uma máscara mais detalhada porque é bem complicado trabalhar com epóxi. Aqui eu vou colar o último detalhe do corpo. Isso já finaliza essa parte do boneco. Eu peguei a massa biscuit e estiquei ela em cima de um prato de aniversário. Deu um efeito bem legal nesse colete. Eu aproveitei e fiz um cinto com a mesma massa do colete. É só para tapar os buracos e deixar a peça um pouco mais trabalhada. É o mesmo material. Estiquei a massa em cima de um prato de aniversário. Agora eu vou começar a fazer os braços do boneco. Eu percebi que os braços estavam muito longos, então eu vou cortar essa parte do arame e se ficar menor, eu emendo com um pedaço de arame. Também percebi que o braço ficou um pouco magro, então eu dei uma engrossada com massa e fiz um efeito de pano. Agora eu vou modelar a mão do personagem. É uma mão um pouco diferente, que ela tem umas garras. Então você tem que fazer a ponta dos dedos bem fininha para poder fazer tipo umas garras, umas unhas meio, as unhas grandes, algo assim.
Pessoal, quando for colocar a mão do boneco, espere ela secar um pouco, senão o próprio peso da massa vai fazer com que ela caia. Então, espere um pouquinho secar. Pessoal, infelizmente meu epóxi acabou e eu não consegui comprar. Então eu usei massa biscuit mesmo para fazer a braçadeira do boneco. Fiz a mesma coisa do colete. Peguei a massa e estiquei em cima do fundo de um prato de aniversário, que dá um efeito bem legal. Depois eu vou colocar umas correias só para tirar essa aparência de preto, só para dar um contraste. Agora, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei a massa marrom, a massa biscuit marrom, deixei ela secar um pouco e consegui cortar algumas tiras. E depois peguei algumas argolas de corrente para simular as presilhas da braçadeira. E com a própria massa marrom eu tirei essa aparência de essa cor preta que estava muito dominante no boneco. Acho que ficou um efeito bem legal e deu um bom contraste. Marrom com preto ficou bem legal. E ainda as braçadeiras com presilhas de metal. Agora é hora de fixar a cabeça no pescoço do personagem. Não fiz nada de demais, só enchi um pouco de massa para fazer o detalhe do pescoço. Em seguida eu vou fazer o capuz, que para mim o capuz é a parte mais charmosa do personagem. Para fazer o capuz, eu peguei a massa preta e estiquei ela em cima de um pano de prato. O pano de prato deixou as marcas da fibra na massa, o que deu um efeito de tecido muito bonito, e assim eu consegui fazer o capuz. Eu peguei referência do Nazgûl do Senhor dos Anéis. Eu achei o capuz deles bem mais interessante do que o do Sombra. Eu acho que ficou um efeito bem legal e isso finaliza o nosso Sombra. Agora vamos fazer um pouquinho de pintura. Com as sobras do capuz eu colei atrás do boneco para dar uma aparência que o capuz estava jogado por cima das costas. Acho que ficou um efeito bem mais natural. Terminou, o verniz já secou. Infelizmente não deu para me filmar os detalhes que eu fiz aqui. Eu coloquei acrilão para fazer um efeito de névoa e eu passei verniz vitral nessa parte. Não deu para me filmar porque a bateria do celular acabou e eu não percebi. Mas eu já passei o verniz, ó, já secou e é isso aí. Esse é o nosso, essa é a minha versão do Sombra, né? Eu usei várias referências, né? Usei a máscara de um tipo, a parte das pernas, da cintura de baixo de outro tipo, isso aqui é de outro tipo de sombra. Cada um eu fui usando como referência, né? Os braços eu fiz de um tipo, mas eu resolvi colocar essas faixas para tirar um pouco esse preto, né? Para não ficar só preto. Ficou legalzinho. E é isso aí. Se gostou do canal, se inscreve e dá o like e até o próximo projeto.